Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, no qual nós iremos continuar estudando o Evangelho de Mateus. Evangelho esse que vai ser tão importante no próximo ano para nós, isso mesmo. Nós fizemos a opção de estudar esse Evangelho de Mateus, porque no próximo ano, nos domingos do tempo comum, do ano litúrgico, nós iremos ouvir as leituras do Evangelho de São Mateus. Por isso, fica aqui no nosso canal, acompanhe os vídeos, porque assim você vai estar melhor preparado para viver o nosso próximo ano litúrgico, que começa a partir da festa de Cristo Rei em novembro. Como você viu no vídeo anterior, algumas curiosidades, algumas indicações de como fazer a leitura desse evangelho, nós vamos nesse vídeo continuar fazendo esse trabalho, fazendo esse estudo, a fim de que você se aprofunde, a fim de que você esteja mais preparado para viver a palavra de Deus na sua vida. Por isso, desde já, se inscreva aqui no nosso canal, deixe um comentário, deixe a sua curtida, o seu like e nos acompanhe a fim de crescer na fé por meio desse evangelho e de outros que nós iremos estudar. O livro de Josué, que já está aí postado, você pode encontrar. Para que nós possamos fazer essa reflexão, é muito importante nós sabermos, antes de tudo, a respeito de como são escritos os textos evangélicos. Isso mesmo, é muito importante a gente saber, para que ao desenvolver o estudo, a gente possa fazer as exposições, as explicações da maneira correta e assim o seu estudo se torne mais frutuoso. No primeiro vídeo daquela série de Josué, há uma explicação a respeito de como os textos são redigidos, mas que vale a pena aqui recordar. Ou deixa aqui nos comentários, frate, você falou isso, eu fiquei na dúvida, como é que são escritos os textos bíblicos. Vamos para esse ponto? Bora lá. Então, primeira coisa que a gente precisa entender que os textos bíblicos eles não foram escritos no exato momento em que os fatos aconteceram. Por exemplo, em relação aos evangelhos, Jesus ia realizando os milagres, a cura, o chamado, as visitas às pessoas e alguém ia escrevendo, alguém ia redigindo. Não foi dessa maneira que foi escrito. Os textos eles são escritos depois da vida pública de Jesus. E aí é interessante porque toda a Sagrada Escritura é uma experiência que primeiro é vivida, depois escrita. Existem esses dois momentos do texto bíblico. Então, primeiro, tudo é vivido. Os discípulos assimilam mentalmente os ensinamentos de Jesus Cristo, e aí a gente pode datar do ano 30 ao ano 33, que são os 3 anos de vida pública de Jesus. E após a sua morte, pelo ano 33, os discípulos passam a anunciar os ensinamentos que receberam de Jesus Cristo e, consequentemente, transmitindo a outras pessoas. Todos esses ensinamentos vão sendo sedimentados, assimilados, comprovados. Por quê? Porque o que Jesus ensinou, eles praticam, os apóstolos, outras pessoas também praticam. Então, primeiro a palavra é vivida e só depois ela é escrita. E quando que é escrita? A redação dos evangelhos inicia pelo ano 60 a 65 e o primeiro evangelho escrito foi o Evangelho de São Marcos, isso mesmo. E o evangelho que nós estamos estudando, o Evangelho de Mateus, foi redigido entre o ano 80 e 90. Os autores não conseguem precisar exatamente o ano, mas tem-se em comprovações a partir de estudos, devido à linguagem, o modo como o texto é colocado, que esse texto foi escrito nessa década, né? Mas aí você pergunta, mas como assim, frate? Os evangelhos não foram escritos por Jesus? Não foram escritos pelos apóstolos? Vamos explicar. Por Jesus não foi. Quem escreveu foram outros, né? E, como já disse, não é uma redação em que Jesus vai ditando e as pessoas vão escrevendo. A Bíblia, toda ela, é palavra de Deus, escrita em linguagem humana, sob inspiração do Espírito Santo. Os discípulos fazem uma experiência com Jesus, ouvem de viva voz os seus ensinamentos, como eu disse, assimilam em sua vida e só depois eles começam a escrever. E a razão da escrita, por que decidiram escrever? É o que a gente vai aprender nesse vídeo. E, de acordo com o Evangelho, ele é escrito segundo necessidades diferentes. Exatamente. Nem todo Evangelho é escrito com a mesma intenção. Os discípulos são enviados por Jesus Cristo a transmitir esse evangelho. E assim eles fazem. Ocorre que, em um dado momento, por isso, mais uma vez,
se inscreva aqui nesse canal, acompanhe os nossos vídeos, para que você possa ir aprofundando esse estudo, porque saber dessas informações são muito importantes para o nosso estudo da palavra e de modo especial, meus irmãos, para o nosso crescimento. Estudar a Sagrada Escritura não é só um hábito especulativo ou intelectual de assimilar um conhecimento, mas é algo que diz respeito à nossa vida. Os estudiosos dizem que a Sagrada Escritura ela não é só informativa, ela é também performativa. Isso quer dizer que não tem só a intenção de transmitir uma mensagem, um conhecimento, uma informação. Acima de tudo, o objetivo é mudar a vida do leitor. É fazer com que aquele que tem contato com as Escrituras Sagradas mude de vida. E quando a gente tem conhecimento dessas realidades, da redação de cada texto, a gente começa a mudar a nossa vida. Vejamos então, obviamente, esses discípulos morrem. Outros começam ou dão continuidade a essa missão de anunciar o Evangelho. E em dado momento, essa mensagem ela começa a ter necessidade de ser escrita. Ora porque as memórias estão sendo perdidas, ou seja, as pessoas já não lembram exatamente a pregação dos apóstolos, ora por necessidades presentes. O caso da comunidade de Mateus, o principal objetivo é fazer com que a comunidade seja fortalecida. E aí eu falo, comunidade de Mateus. Como que comunidade é essa? É uma comunidade de pessoas que se reuniram em torno de um apóstolo e formaram uma comunidade, formaram um grupo. Há indicações de que a comunidade ou o local em que o texto de Mateus foi escrito tenha sido na cidade de Antioquia. Essa comunidade ali reunida ouviu a pregação dos apóstolos, passados anos sentem a necessidade de redigir essa mensagem ensinada. Como eu falei, entre o ano 80 e 90, ou seja, 40 ou 50 anos depois da morte de Cristo, eles percebem que precisa escrever. E precisa escrever por quê? Porque a comunidade começa a ser confrontada diante da mensagem do Evangelho. Isso porque, pelo ano 70, o Templo de Jerusalém foi destruído em razão de uma guerra que houve entre o Império Romano e os judeus. Com a destruição desse templo, o judaísmo se desfaz, se espalha, porque o templo foi destruído e os judeus são perseguidos pelo Império Romano. Mas ao mesmo tempo que há esse movimento de destruição ali pelo ano 70, logo depois inicia uma tentativa de reconstrução e de ressignificação do judaísmo. Essa reconstrução tem o seu epicentro na cidade de Jânia, em que vários judeus se dirigem para lá, em vista de inicialmente se refugiarem, mas também de formar uma escola. Escola em que sentido? Um local de estudo, de aprofundamento a respeito da lei judaica. E ali reunidos em Jânia, esses judeus, de modo especial os intelectuais daquela comunidade, começam a reelaborar o judaísmo em vista de que ele possa sobreviver a partir de então, não obstante a destruição do templo. Quando isso acontece, a comunidade dos cristãos começam a ser assediadas. Por quê? Porque a intenção desses intelectuais é reagrupar a comunidade. A comunidade dos cristãos, boa parte, e se referindo à comunidade de Mateus, são pessoas que antes pertenciam ao judaísmo. Ou seja, o ensinamento de Jesus Cristo, que era judeu, como já falei em outros vídeos, provoca uma adesão e esses que são judeus passam a seguir Jesus e à medida que os discípulos, assim como o próprio Jesus, os apóstolos assimilam a boa nova de Jesus Cristo, eles percebem que alguns costumes judeus precisam ser deixados de lado em vista de uma nova realidade. Um deles, a circuncisão, a frequência no templo, aos poucos isso vai sendo mudado. Bem como, à medida que os cristãos não se circundam e acolhem pagãos dentro do seu grupo, a comunidade vai se distanciando do judaísmo, se torna um grupo diferente, mas ainda muito ligado à tradição judaica. E com esse conflito acontecido pelo ano 70, a comunidade passa a ser assediada por esses grupos judaicos que sobreviveram à destruição do templo. Por quê? Eles querem trazer de volta esses judeus cristãos
para o seio do cristianismo. E ali é desenvolvida vários argumentos contra a religiosidade cristã. E então, é nesse contexto que o texto de Mateus é escrito. Ou melhor dizendo, a catequese. E isso é bonito da gente ver. Todo o evangelho é uma catequese. Tem a intenção de ensinar alguém, como eu falava. Não é só informativa, é performativa. A intenção de qualquer evangelho não é tão somente falar sobre a vida de Jesus, como se fosse um diário, como se fosse uma crônica. Não. A intenção é ensinar uma comunidade a respeito de Jesus Cristo. É converter cristãos. Não é só uma memória de alguém que quis preservar aquela experiência que viveu com Jesus. O texto do Evangelho, então, de Mateus, quer fazer com que a comunidade que começa a balançar devido aos assédios judaicos, fazer com que os cristãos se deem conta que o cristianismo não é uma ruptura com a tradição judaica. Ao contrário, é uma continuidade. Como no vídeo anterior, sobre aquelas 5 dicas de como ler o Evangelho de Mateus, você vai encontrar a ligação que existe entre Jesus e antigos personagens do Antigo Testamento. Então, perceber que a vida de Jesus tem ligações com personagens como, por exemplo, Davi, que está citado na genealogia de Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, isso faz com que a comunidade perceba, não, para aí, os judeus dizem que o cristianismo não é uma religião de verdade, que é uma seita, ou até mesmo que nós somos pagãos, mas isso não é verdade. Existe uma continuidade entre os dois grupos. É isso que o Evangelho quer ensinar àquela comunidade, fazer com que ela perceba que não existe uma ruptura entre o Antigo Testamento, entre a antiga tradição judaica e o cristianismo. Ao contrário, uma continuidade. Em Jesus Cristo, tudo aquilo que foi dito pela lei e pelos profetas se torna plenamente cumprido. E o desenvolvimento do Evangelho faz com que, por meio de palavras e obras, a comunidade perceba que isso é verdade. A comunidade se dê conta de que, de fato, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus havia feito por meio dos apóstolos. Um texto emblemático que nos fala disso é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus sobe a montanha e lá profere o sermão da montanha. Movimento semelhante que Moisés fez, subiu a montanha em busca de aproximar-se de Deus, em busca de rezar. E o que aconteceu na montanha, no Sinai? Deus confere as tábuas da lei. No alto da montanha, Deus confere as tábuas da lei a Moisés. No alto da montanha, Jesus profere o sermão da montanha, aquilo que é uma síntese de todo o Evangelho e que é fundamental para a vida cristã. Vejamos então, meu irmão, a beleza do Evangelho, a beleza da Sagrada Escritura, que nos ajuda a viver essas realidades. Eu convido você a continuar nos acompanhando aqui e seguindo os nossos vídeos, para que a gente possa cada vez mais se aprofundar nesse estudo, nessa beleza que é a Sagrada Escritura. Até a próxima!